Meus irmãos, a paz do Senhor. Mais uma vez, é um grande prazer estar com os irmãos. E desta feita, comentando a lição de número 7 da Revista dos Jovens, o milagre de andar sobre o mar. Nesse trimestre, a lição dos jovens traz os milagres de Jesus citados por Marcos e por João. Nesta aula, nós vamos falar sobre este fato da lição 7, o milagre de andar por sobre o mar. O texto do dia está registrado em Mateus, capítulo 14, verso de número 27. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. A síntese dessa aula está no fato de Jesus andar sobre o mar, o que consolidou um senhorio sobre a natureza, evidenciando a sua divindade. Nós vamos entender nesta lição o que é milagre, o propósito dos milagres no ministério de Jesus. Nós já vimos previamente outros milagres e nós já vimos nessas lições anteriores o milagre das bodas de Caná, a cura do filho do oficial, a cura do paralítico de Betesda, o milagre da multiplicação. E essa lição de número 7, ela também está atrelado a esta lição passada, a lição de número 6, posto que foi a partir do milagre da multiplicação dos pães e dos peixes que se desenrola todo o enredo desta lição 7, que é o fato de Jesus andar por sobre as águas. Os objetivos dessa nossa aula é comparar a postura dos discípulos com a perspectiva do reino de Deus, também ilustrar a situação do mar, entre aspas, explicando que na verdade se trata de um imenso lago doce. Essa é a proposta dos nossos objetivos diretos. Também apontar as evidências de que Jesus, em sua resposta direta, ele pronunciou o nome de Deus. Meus irmãos, este assunto ele é riquíssimo. Esse fato que se dá por ocasião deste milagre de andar por sobre as águas é riquíssimo. Nós vamos encontrar Mateus, no capítulo 14, falando a respeito disso. Também Marcos, João. Lucas, ele se isenta de falar sobre este assunto. Mas dois dos evangelhos sinóticos, que é Mateus e Marcos, falam deste fato de Jesus andar por sobre as águas. João também menciona, e é essa a nossa proposta de hoje, ver, a partir desta ótica joanina e também da ótica de Marcos, este milagre de Jesus andar por sobre as águas. O texto bíblico para a leitura da nossa lição está registrada no Evangelho de João, no capítulo 6, os versos de 1 a 15. E o propósito de Jesus, o propósito de Cristo, é evidenciar os mistérios do reino com muitos sinais e prodígios. Vamos ler o texto sagrado. E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar. E entrando no barco, passaram o mar em direção a Cafarnaum. E já era escuro, e ainda Jesus não tinha chegado perto deles. O mar se levantou, porque um grande vento assoprava. E tendo navegado uns 20 ou 30 estádios, viram Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco, e temeram. Porém, ele lhes disse: Sou eu, não temais. Então, eles de boa mente o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde iam. Meus queridos, este evento se dá, como já citei, depois da multiplicação dos pães e dos peixes. Ali, às margens deste grande lago de água doce que é chamado de o Mar de Tiberíades, ou o Mar da Galileia,
ou o Lago de Genezaré, existe muitas reentrâncias. E Jesus estava nas margens de uma dessas reentrâncias. Esse lago de água doce, ele é constituído extremamente disto. Ele não é chamado de mar, mas não é constituído de água salgada. Ele possui de uma margem a outra 14 quilômetros por 21 quilômetros de extensão. É muito grande. É um dos maiores lagos de água doce do mundo. E como fica entre algumas cadeias de montanhas, as correntes de vento que passam por ali provocam grandes tempestades, provocam grandes ondas de vento e o mar fica revoltoso, o lago fica revoltoso. A narrativa de João, ela é formada, juntamente com as narrativas de Marcos e de Mateus, numa linda história, num lindo fato que mostra o preâmbulo, que mostra o evento e mostra também o final deste evento, que é Jesus andar por sobre as águas. Os discípulos evidenciaram, como foi expresso na lição passada, o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. E a multidão quis fazer de Jesus rei. O que Jesus faz? Se nós lermos o texto, nós vamos ver que Jesus, ele compungiu, ele impeliu os discípulos a entrarem no barco e irem para a outra margem. Jesus forçou os discípulos, Jesus obrigou os discípulos. E enquanto ele ficou ali dispersando a multidão. O texto sagrado nos revela que Jesus, depois de ter dispersado a multidão, ele foi para um monte orar. Os discípulos entraram no barco, seguindo a ordem expressa de Jesus, e foram para a outra margem. A Bíblia não refere, a Bíblia não cita, mas os discípulos podem ter achado estranho a atitude de Jesus. Os obrigou a ir à outra margem sem ele. O evangelista cita que quando eles entraram no barco, estava começando a escurecer. No final da tarde, Jesus despede as multidões e vai para o monte orar, na primeira vigília. No crepúsculo, no cair da noite, quando já as sombras começam a cair sobre a terra, os discípulos entram no barco e vão cumprir a ordem do Senhor Jesus. O texto sagrado mostra que quando eles andaram entre 25 ou 30 estádios, sobreveio um grande vento, uma grande tempestade. Isso em quilômetros dá aproximadamente entre 6 a 7 quilômetros de distância, ou seja, eles estavam absolutamente no meio da travessia, no meio do mar, no meio do lago. E o que é interessante é que o autor sagrado, ele vai citar que esta situação se agravou. No barco, um pequeno barco, que não tinha a tecnologia de hoje, naquela época, um barco feito de maneira artesanal, e os discípulos estão no barco. Os discípulos estão remando no barco. Quando levanta a tempestade, o negócio fica bem complicado. Começa a ficar difícil a situação. De maneira tal que o barco começaria a ir a pique. E eles começam a lutar contra as forças da natureza. Começam a lutar contra as intempéries daquele tempo. Contra o vento, contra as ondas. Nós sabemos que esses homens eram todos experimentados na arte da navegação. Eles eram homens que tinham domínio sobre a navegação. Eles não eram qualquer um. Isso nos faz lembrar que
Às vezes, essa ilustração, essa narrativa bíblica, ela é bem parecida com fatos que ocorrem na nossa vida. Nós temos, às vezes, situações difíceis, situações calamitosas, situações tenebrosas. Alguns fatores nesta referência bíblica são determinantes. Já era noite. Eles estavam em meio a densas trevas. Não havia luz em lugar algum a qual eles pudessem se referenciar, tomar como referência e ir em direção a ela. É possível que a única luz que pudesse ser vista era a luz dos relâmpagos que, volta e meia, cortavam o céu. Altas ondas, vento contrário e a luta de 12 homens para não afundarem. Tirando água do barco, jogando a água que entrava fora, erguendo a vela, baixando a vela e tentando escapar da fúria do mar, da fúria das águas. Vez ou outra nós também nos pegamos em situação semelhante. Nos encontramos em meio a uma tempestade na nossa vida diária. E por mais que nós lutamos, ou que lutemos, nós não temos força suficiente para vencer essas adversidades. O texto bíblico vai dizer que já era a quarta vigília quando Jesus foi ao encontro dos discípulos. Eu chamo também a atenção dos irmãos, porque antes disso, o Senhor está lá no monte orando. Está lá falando com Deus o Pai. E eu tenho certeza que lá do monte Deus via os seus discípulos lutando contra as ondas ferozes no meio do lago. A gente entende que mesmo em meio à nossa luta, nós não estamos sozinhos, estamos sendo observados por Deus. Nós nunca estamos sós. Deus está sempre ao nosso lado. Na quarta vigília, o Senhor resolve intervir naquela situação. Por que quarta vigília? Os judeus, eles dividem a noite em 4 vigílias. A primeira vigília compreende das 6 da tarde, das 6 da noite, até as 9 horas da noite, até as 21. A segunda vigília das 21 até a meia-noite. Da meia-noite até as 3 da manhã é a terceira vigília. E das 3 da manhã até as 6 horas da manhã, da madrugada, melhor dizendo, é a quarta vigília. Então, as forças dos discípulos, eles estavam já exauridas, já estavam cansados de pelejar contra a força da natureza. Chuva, relâmpagos, trovões, uma tempestade assolava o mar da Galileia. E de repente, andando por sobre as águas, aparece o Senhor Jesus indo na direção deles. Isso nunca aconteceu antes. Não há registro de outras pessoas que fizeram isso na história. Apenas Jesus e Pedro foram os 2 homens que conseguiram andar por sobre as águas. Nenhum outro homem, a Bíblia cita, e nem tampouco a história secular, vai dizer que andou por sobre as águas. Apenas o Senhor Jesus e o apóstolo Pedro é que conseguiram vencer e fazer esta façanha. Mas imagine os irmãos. Nos lampejos de luz, que hora ou outra um relâmpago cortava os céus, produzia, vem de repente uma aparição em meio às águas. Os discípulos nunca tinham visto aquilo, obviamente ficaram com medo. E gritaram logo, é um fantasma. É um fantasma. Mais uma vez eu abro aqui um paralelo para mostrar para os irmãos que é mais ou menos assim como a nossa vida. Às vezes em meio às nossas adversidades, às nossas tempestades, fantasmas vêm nos assombrar, vêm nos assolar.
Eles ficaram com medo, era óbvio. Porque os judeus, o povo daquela região eram muito místicos. Acreditavam em aparições, assombrações, havia muito disso, né? Lembra que a igreja do Senhor, graças a Deus, ela venceu os mitos, as aparições, as assombrações que haviam no nosso país. Talvez não esta geração de jovens, mas a geração passada da qual eu faço parte, tínhamos medo de sair à noite por causa de lobisomem, mula sem cabeça, boitatá, assombração que aparecia. Era um povo muito místico. E ficaram com medo daquela visão. Devia ser algo ao mesmo tempo aterrador e sublime. Por não conhecerem, logo ficaram com medo. Mas lá do meio da tempestade soou uma voz familiar que disse: sou eu, não temais. Sou eu, não tenham medo. A primeira coisa que Jesus fez foi acalmar a tempestade de ansiedade, de medo dos discípulos. Primeiro Jesus acalmou os discípulos, para depois acalmar o mar e acalmar o vento. A primeira coisa que Jesus fez foi trazer calma. Ele, como o príncipe da paz, ele, como o Senhor de todas as coisas, ele traz calma ao nosso coração. É bem certo que, em muitas ocasiões, estamos passando por dificuldades muito grandes. Chama os irmãos como quiserem, deserto, prova, vale, não importa. Em meio a todas essas coisas, nós temos uma paz que o mundo não conhece. Uma paz que o mundo não pode dar. Nós temos a paz do príncipe da paz. Nós temos a paz do Senhor Jesus em nosso íntimo e por mais que as coisas pareçam difíceis, nós estamos tranquilos. Pode o céu cair sobre a nossa cabeça, pode o chão se abrir debaixo dos nossos pés. Nós temos conosco o Senhor dos elementos, o Senhor da matéria, o Senhor Criador de todas as coisas, porque do Senhor é a terra, do Senhor é o mar. Salmo 24. E Ele domina sobre todas as coisas. Ele é o supremo dominador. Nós não vamos encontrar explicações para elucidar o mistério de andar por sobre as águas, porque isto é um milagre. E milagre não se explica, simplesmente se vivencia. Jesus está andando em direção ao barco. Jesus está trazendo paz e segurança aos discípulos ali naquele barco que passou uma noite inteira sendo lançado de um lado ao outro pelas fúrias do mar e pela fúria do vento. Quando ele chega, ele diz: não temam, não tenham medo. Quando nós ouvimos a voz do Senhor dizendo-nos: não tenham medo, tudo se transforma. A luz da esperança, ela chega com um brilho muito forte, com um fulgor que aplaca toda lágrima, que tira toda dor, que tira todo o sofrimento, porque o Mestre da Galileia, ele diz: não temas. Nós vamos encontrar nesse texto estas singularidades, maravilhas. Quando Jesus entra no barco, aí então ele vai repreender o vento e repreender o mar. Me faz lembrar um versículo que está lá em Naum, capítulo 1, verso 3, que o Senhor faz um caminho na tormenta. Era uma tempestade, sim, mas o Senhor fez uma avenida, um calçamento, um ladrilho e foi em direção aos discípulos. O Senhor Jesus, ele viu, ele sabe as dificuldades que os seus discípulos passam, que os seus discípulos enfrentam, que os seus discípulos
poderão passar. Por isso, ele nos diz, não tenham medo. Quando ele entra no barco, ele ordena ao mar, mar, aquieta-te, vento, fique calmo. E fez-se uma grande bonança. Como é um lago, eu quero crer que ali fez-se um lago plácido, como um espelho. Tudo ficou em tranquilidade. Os discípulos, quando viram aquilo, ficaram pasmados, boquiabertos. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E caiu um grande temor sobre eles. Alguns dos discípulos ficou extasiado ante aquela visão. O mais afoito dos discípulos, aquele que se sobressaía sobre os demais, antes de haver a calmaria, ele indagou, ora, se é tu, Senhor, que eu vá até ti, me permita ir até o Senhor, se é o Senhor mesmo. Estou falando do apóstolo Pedro. Imagine os irmãos, a ousadia, a coragem de deixar o ponto ali de sustentabilidade, o ponto de, vamos assim chamar, que é muito citado hoje, a zona de conforto. Mas ele estava ali num lugar que o impedia de afundar. Ele estava no barco, ele estava na segurança daquela embarcação. Ele resolve, em meio às ondas bravias, em meio às ondas fortes, em meio ao vento tempestuoso, sair do barco. Alguém, em seu próprio juízo, jamais faria um negócio desse. Mas a ousadia do apóstolo o compungiu a confrontar ao Senhor Jesus. Ora, se tu és mesmo no Senhor, que eu vá até ti andando por sobre as águas. A resposta do Senhor Jesus, é claro, só poderia ser aquela. Venha. Aí eu pergunto, será que nós estamos dispostos a deixar o nosso refúgio, a deixar o nosso lugar seguro, a deixar o nosso abrigo e andar por caminhos difíceis? Andar por sobre as águas? O apóstolo Pedro, naquela madrugada, ele fez isso. Saiu da segurança do barco e começou a caminhar em direção ao Senhor Jesus. Não como uma afronta ou um desafio, mas como um homem de fé, um homem que estava resignado a ir até o Senhor Jesus. Deu os primeiros passos. A narrativa bíblica mostra que ele começou a andar sobre as águas. Mas no meio do caminho, sentindo um vento forte, sentindo as ondas encapeladas, o mar encapelado, o que ele faz? Titubeia. Começa a temer, a ter medo. Ele começa a afundar. Mas graças damos a Deus que o Senhor Jesus sempre está ao nosso lado e Ele não nos deixa afundar, Ele não nos deixa perecer. Ele tomou Pedro pelas mãos e o levantou e ambos entraram na segurança do barco. É fascinante o paralelismo que nós podemos traçar nesta passagem bíblica com o que nós evidenciamos nos dias atuais. Muitos de nós somos chamados por Deus para deixar o nosso comodismo, para deixar a nossa rede, para deixar o nosso mundo, nosso mundinho que estamos presos e caminhar em direção a Cristo. Muitos de nós, no auge do seu vigor, em vez de gastar os seus dias para Cristo, perdem tempo correndo atrás de tantas outras coisas. Mas Pedro foi ousado. Não, Senhor, eu vou estar contigo.
Embora sendo uma noite cansativa, embora sendo uma noite fatigante, estou cansado sim, mas eu vou até o Senhor. Me permita ir. E ele sai na direção de Jesus. Nós conhecemos a história. Mas e agora? E a nossa história? Estamos dispostos a deixar o lugar onde estamos e ir aonde Jesus está? E ir fazer a vontade do Senhor? Jesus, ele não tinha chegado perto deles ainda. E Jesus já lança um desafio. A melhor coisa é estar com Jesus. A melhor escolha é estar com Jesus. Não importa onde, não importa a situação. Há um outro fato semelhante a este, em que Jesus está no barco e a tempestade sobrecai de novo no mesmo lugar, mas Jesus está no barco dormindo. E os discípulos, de novo apavorados, se veem de novo afligidos por uma situação semelhante a esta que nós estamos citando. E Jesus no barco, dormindo. Os discípulos o acordam. Senhor, não se te dá que nós vamos morrer, que vamos perecer. Jesus ordena de novo ao mar que aquieta, e ao vento que cesse, e fez-se grande bonança. Algo que nós precisamos entender e compreender é que não importa as circunstâncias, nós temos conosco o Senhor dos elementos. Nós temos conosco o Senhor da matéria. Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se ele endureceu as águas para andar por cima, ou se as águas ficaram firmes para ele passar, não importa. O que importa é que o Senhor dos céus, o dono do mundo, estava caminhando por sobre as águas. Por mais difícil e inimaginável que isso possa ser para a nossa mente pequena e diminuta, o que importa é o milagre. Qual é a necessidade que nós temos? Qual é a luta que travamos? Quando todas as circunstâncias humanas cessarem, é hora de começar a agir o sobrenatural de Deus. Para este milagre extraordinário, porque não há nenhuma narrativa de fato semelhante, nós simplesmente cremos e glorificamos ao Senhor. O mar lhe obedece. O vento ouve a sua voz. E o que é interessante é que Jesus dá uma resposta aos discípulos quando eles, com medo, é um fantasma, perguntam: meu Deus, quem é este? A resposta de Jesus, ele cita um dos nomes mais poderosos do Velho Testamento e de toda a Escritura e de todo o mundo. Ele diz: eu sou. Eu sou é um dos nomes do Senhor Deus. Ele se identifica como o Deus poderoso, o Deus vivo. Quando Jesus afirma, eu sou, ele está fazendo uma alusão a um dos nomes mais conhecidos do Velho Testamento. Eu sou é um dos nomes do Deus Pai. Quando ele diz eu sou, fez-se paz no coração dos discípulos. Veio a alegria, veio a esperança, porque quando o eu sou chega, por mais difícil que seja a dificuldade, a alegria, a esperança, a bonança se faz, a tranquilidade chega. Porque o eu sou é o dono da vida. Se houver morte, a vida chega. Foi assim com a viúva de Naim. Havia morte, mas o eu sou chegou e o eu sou trouxe a vida. Foi assim na aldeia de Betânia, na casa de Marta, Lázaro e Maria. O defunto já poderia estar na sepultura. A tempestade que assolava aquela família era algo único.
mas quando o eu sou chega, até o que está morto ressuscita. Nós precisamos crer que nas adversidades da nossa vida, nos percalços da nossa caminhada, nós temos conosco a presença do eu sou, o grande eu sou, o Senhor Deus, o Senhor dos elementos. Por que Senhor dos elementos? Porque toda a matéria ali está sujeita. A água, o mar, a terra, o fogo. Esse Deus que nós servimos, ele vence o poder dos elementos. Andar por sobre as águas para um Deus que é tão glorioso, para ele não é nada. Trazer bonança em meio a uma grande tempestade, para ele não é nada. Ele é Senhor, ele é soberano. Ele detém todo o poder. O grande ensinamento dessa lição é justamente este. O fato de Jesus ter deixado os seus discípulos por um período de tempo, permitindo que eles refletissem e enfrentassem as intempéries de uma viagem corriqueira. Embora estando ali dentro daquele lago, que para eles era algo como estar dentro de casa, era algo doméstico, era algo que estava dentro das suas habilidades, sobreveio uma adversidade. Às vezes as circunstâncias extrapolam, fogem do nosso controle. E por mais que tentamos resolver, nós não conseguimos fruto algum. Precisamos do eu sou. Precisamos de ouvir a voz do Senhor. Não temas, não temas. É interessante a palavra de Deus porque esta frase, não temas, está registrada na palavra do Senhor Deus 366 vezes. Ou seja, uma palavra não temas por dia e ainda sobra uma palavra não temas para o ano bissexto. Então, todos os dias, nós ouvimos a voz do Senhor pela sua palavra dizendo, não temas, não temas. Quem está com Cristo não teme as adversidades. Mas nós somos frágeis, somos débeis, somos seres humanos, sujeitos a esta carne. E mesmo nos julgando, melhor dizendo, fortes, somos frágeis. E o Senhor conhece a nossa debilidade, conhece a nossa fraqueza. E quando nós já não temos mais condições alguma de resolver as nossas próprias tempestades, é quando Ele chega. É quando Ele vem. É quando Ele aparece. Nós devemos entender isto, que não importa as circunstâncias, conosco está o Senhor dos elementos. Conosco está o Deus eterno, aquele que criou terra, céu e mar. Este Deus é o nosso Deus. Que os irmãos continuem firmes, constantes, sempre atuantes na obra do Senhor. Porque grande é o mistério em servir a Deus. E certamente o Senhor nos dará vitória em tudo. Deus fez isso para que os discípulos experimentassem uma nova visão de mundo, para que os discípulos tivessem uma nova experiência com Cristo, uma nova experiência com Deus. Quando as adversidades vierem, não devemos temer. É Deus querendo que nós tenhamos com Ele novas esperanças, novas perspectivas, novas experiências com Deus. Que Deus os abençoe, que a paz do Senhor esteja com todos os irmãos. Amém.